Cara, você costuma sentir muita raiva? No vídeo de hoje eu quero te explicar melhor o que é a raiva, como é que ela se manifesta na gente e te ensinar também a lidar um pouco melhor com ela. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. A raiva é uma das emoções primárias que a gente tem e evolutivamente ela é super importante. A gente tem algumas emoções primárias, como a raiva, o medo, o nojo e a tristeza. E toda emoção, ela tem uma função. No caso da raiva, ela é um mecanismo de defesa, ela pode ser um mecanismo de defesa super importante. Imagina você que é estimulado ali, que é obrigado a ir para uma guerra. Se você não sentir raiva do teu opositor, você não vai conseguir se defender o teu país. Da mesma maneira, um caçador ali, numa época mais primitiva, em que ele tinha que matar um animal para conseguir comer. Se ele não sentir raiva, não for munido desse motor mesmo emocional, ele não vai conseguir sobreviver ou até mesmo se alimentar. Bom, a raiva é importante ser ativada nesses momentos, mas às vezes ela pode ser ativada em situações que você não precisaria dela. Dei uns exemplos aí mais primitivos, né, de como a raiva pode ser útil, mas atualmente ela pode ser útil também na busca por justiça. Esse sentimento e essa sensação de injustiça, munido da raiva, pode te ajudar a buscar por mudança. E essa é outra função interessantíssima da raiva. Ela coloca a gente em estado de mudança. Da mesma forma que uma pessoa que não sente tanta raiva assim, pode ser um pouco mais passiva ou um pouco mais permissiva, porque pode encontrar um pouco mais de dificuldade aí para ser esse motor, para encontrar realmente esse combustível de mudança em sua vida. E cara, parando para pensar nisso, você tem noção de quais são as emoções que geralmente você acessa no teu dia a dia? Como é que você passa o teu dia emocionalmente falando? Esse é um ótimo exercício de autoconhecimento. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que a raiva não necessariamente é algo ruim de ser sentido, tá? Como eu falei, ela pode ser motor e combustível para mudança. Ela é útil em diversas situações, mas o objetivo desse vídeo é você aprender a lidar com a raiva quando ela tá chegando no momento inoportuno. Porque, apesar dela ter os seus benefícios e os seus momentos de adequação, ela tem um potencial de prejuízo muito grande. Eu sou uma pessoa que adoro cachorro, adoro ler, entender um pouco mais sobre comportamento animal também. E quando a gente ouve falar sobre cachorro ser agressivo, o pitbull é uma raça brava, o labrador é uma raça mansa, o que mais se escuta falar é sobre o potencial destrutivo daquele animal. Então, não necessariamente o que é prejudicial ali é o temperamento dele, mas às vezes é importantíssimo você levar em conta o potencial de destruição. Eu tenho uma chihuahua, ela pesa 1,5 kg e ela é muito raivosa. Ela não é uma cachorra tão calma assim, tão tranquila assim. Porém, a mordida dela não dói, gente. Ela já tentou me morder, inclusive, algumas vezes e eu não sinto dor. O potencial destrutivo dessa cachorra é mínimo, apesar dela não ser uma cachorra tão tranquila assim. De vez em quando ela fica bravinha aí com as pessoas. A mesma situação, quero trazer esse paralelo aqui pra vocês, acontece com a raiva. Ela pode te consumir muita energia psíquica, energia corporal, tempo, desgaste, e isso pode ser potencialmente mais prejudicial pra você do que sentir muita alegria, por exemplo. E olha, lidar mal com a raiva não necessariamente significa que você extravase muito aquilo que você tá sentindo, tá? Lidar mal com a raiva pode ser sinônimo sim de você estar engolindo a raiva e não conseguir dar vazão a esse sentimento que tá realmente te corroendo aí dentro. Tem uma frase que eu ouvi de um paciente meu uma vez e que eu acho que é bem interessante pra gente pensar aqui no comportamento que a raiva manifesta na gente. Ele dizia assim: explica, mas não justifica. Geralmente, o comportamento que é ativado no momento de raiva, ele é um comportamento mais explosivo e que reverbera em outras pessoas ou em outras situações. Porém, a gente precisa separar aquilo que a gente sente daquilo que a gente faz. Inclusive, esse é um passo importantíssimo pra gente ter mais inteligência emocional. Então, quando você fala que, eu gritei com ele mesmo porque eu tava com raiva, explica a situação, mas não justifica. Não é porque você tava com raiva que você poderia ou deveria bater naquela pessoa. A terapia cognitivo-comportamental, ela apresenta pra gente o modelo cognitivo que ajuda a gente a entender melhor o que é sentimento, pensamento, comportamento e justamente a separar aquilo que você sente daquilo que você faz. Para você conseguir identificar o pensamento e o comportamento atrelado ao sentimento da raiva que você sentiu naquela situação, é importante primeiro que você consiga identificar o que te causou a raiva. Então, foi algum insulto que você escutou? Foi por você se sentir rejeitado? Foi por você passar por alguma injustiça? Ou alguma regra pessoal tua que foi ali violentamente quebrada? Outra coisa que é importante na hora de você aprender a lidar melhor com a raiva é identificar quais foram as sensações corporais que a raiva causou em você. É muito comum que o sangue vá para a ponta das nossas extremidades nesse momento. Então, de repente, você pode sentir
um calor maior, você pode ficar ofegante, você pode ficar mais tagarela. Eu fico bem tagarela quando eu sinto raiva. Então aqui você conseguiu identificar a situação que te causou a raiva e as sensações corporais que você teve. Outro ponto importante de você conseguir identificar é o pensamento. O que é que estava se passando pela tua cabeça quando você estava sentindo raiva? E essa identificação vai ser bem importante porque nem sempre o pensamento que estava na tua cabeça corresponde à realidade. Vou dar um exemplo aqui. Você tinha um e-mail importante para enviar para uma pessoa do teu trabalho. Você enviou o e-mail. Você viu que a pessoa abriu o e-mail, não te respondeu e não deu seguimento ali à demanda que precisava ser feita. Você pode ficar com raiva dessa pessoa e o pensamento que vir na tua cabeça é: essa pessoa não pensa no coletivo, essa pessoa é muito individualista, ela não tá vendo que essa demanda é urgente, que é importante, que a gente precisa seguir com esse trabalho aqui. E pode ser que a pessoa, na hora que tenha aberto ali o e-mail, tenha recebido uma ligação, precisou resolver algo importante e por isso não deu seguimento ali. Tô dando um exemplo aqui bem genérico, mas como é importante a gente entender que muitas vezes o pensamento que passa na nossa cabeça na hora de um momento de uma emoção intensa, ele geralmente está atrelado a crenças nossas que podem ser disfuncionais, inclusive, do que a realidade mesmo daquilo que está acontecendo. E pra gente saber qual é a realidade que está acontecendo ali, qual é o pensamento que pode nos ajudar de fato, é importante que a gente vá fazendo algumas investigações aí. Algumas investigações do que a gente está pensando e o que de fato está acontecendo. Então, de repente, tentar se informar nesse exemplo que eu dei de onde está a pessoa, do que é que está acontecendo ali com ela nesse momento, para entender o real motivo pelo qual ela não respondeu teu e-mail ou não deu seguimento à demanda. E o quarto ponto interessantíssimo de você mapear para aprender a lidar melhor com a raiva é entender o que é que você faz quando você tá com raiva. Qual é o comportamento que você dá sequência quando a raiva tá manifestada em você. Você grita, você xinga, você engole ali, fica com aquela sensação ruim dentro do corpo. Como é que a raiva é expressada por você? Identificando todas essas características do pensamento, da sensação, da situação que te gerou raiva, do comportamento que você teve, você consegue entender ali que outras ações, que outros pensamentos e que tipo de situação de repente que você pode evitar ou você pode se preparar para passar, para que a raiva não tome proporções que te façam mal. Tem algumas estratégias aqui, algumas técnicas que a gente pode aplicar para lidar melhor com essa emoção, tanto técnicas nesse campo do pensamento, né, desses pensamentos disfuncionais, quanto no nosso próprio corpo que podem te ajudar. Isso porque pensamento, sentimento e comportamento são instâncias que se influenciam mutuamente. Então, muitas vezes, a gente modificando algo no nosso comportamento, aquilo vai influenciar a nossa emoção e ela pode tomar proporções menores, ou a gente conseguir ativar uma outra emoção que seja mais coerente, que seja mais saudável para você naquela hora. Então, na hora da raiva, você pode tentar prestar atenção na tua respiração, se ela tá muito acelerada, se você tá muito ofegante, e aos poucos ir tentando acalmar, trazer mais consciência para cada inspiração que você dá e para cada expiração que você dá, de forma a ir regulando, aí percebendo como teus batimentos cardíacos também vão diminuindo conforme você regula essa respiração. Você pode tentar se distrair, então literalmente se tirar daquela situação que tá te gerando raiva e ler um livro e assistir uma série, conversar com outra pessoa sobre outra questão. É outra forma também de você ativar comportamentalmente uma outra emoção ali e você se distrair um pouco da raiva que tá muito forte naquele momento e depois voltar para aquela situação com uma emoção que seja um pouco mais adequada para o momento que você tá passando. Você pode também usar uma técnica de relaxamento muscular progressivo que a gente aplica no consultório também, mas que é de contrair e relaxar aqueles músculos teus que estão mais tensionados. Então, às vezes é a sobrancelha que você pode contrair e relaxar, contrair e relaxar. Às vezes são seus ombros que ficam muito tensos, você pode contrair e relaxá-los com intencionalidade, sentindo ali como é que eles estão e percebendo a cada vez que você relaxa, como é que eles voltam para o lugar. Você pode tentar deixar as tuas mãos dispostas dessa maneira, assim, para cima. É uma técnica também que dificilmente a gente sente raiva quando a gente tá com as mãos dispostas dessa maneira, porque a contração da mão quando a gente tem raiva geralmente são punhos cerrados dessa forma. Então a gente fazendo a ação oposta, isso pode ajudar, pode melhorar. Você pode tentar também dar um meio sorriso, como se chama, é outra técnica de tentar
sorrir dessa maneira e ver se isso ativa em você uma outra emoção. Enfim, ir por essa via do comportamento pela qual você tem um pouco mais de controle, influenciando a forma como você está se sentindo. Me conta aqui nos comentários se tem algum outro sentimento que você quer que eu traga aqui. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, se ele de fato te ajudou, clica no botão do like aqui para eu saber. Quem sabe eu trago mais vídeos como esse aqui, falando de outras emoções que podem ser ativadas aí em você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein, que quarta-feira, semana que vem, tem mais um vídeo pra você por aqui. Um abraço e até lá!